estamos muito felizes pelo um casal querido da nossa igreja. Estava aqui. Irmão Moacir Brasil e Luísa Brasil. Ontem eles fizeram a bodas de diamante. Olha só. Boda de diamante. Podem vir, podem vir. Os netos, se tiver os filhos também presentes, a família. Estamos muito felizes com esse casal. A irmã Luísa Brasil, ela é membro da igreja desde 1987, há 31 anos, quase na data da fundação da igreja. Ela é membro. E o esposo, irmão Moacir, em 1999, há 19 anos, ele é membro da igreja. Então, é um casal que acompanhou a história da igreja, não é? Nós vimos seus filhos nascerem, casarem, tendo seus filhos. Então, é uma família muito querida desta igreja. Nós não poderíamos deixar de nos alegrar, porque ontem foi a comemoração. Mas eles não querem que fique só entre eles essa comemoração. Eles querem dividir também com a igreja. Amém, querida? Amém. Vamos renovar os votos. Sou irmã dela, irmã de Luísa. Tudo bem, meu amor? Minha pastora, a gente veio. Irmão dela. Sou neto. Muito linda a família, né? Eu peço que a irmã Luísa Brasil e o seu Moacir cheguem para cá, fiquem de frente um para o outro. Eu soube que o beijo ontem foi longo, hein? Já me contaram. Fica de frente um para o outro. Que lindo, né? Renovação dos votos matrimoniais. 60 anos de bodas de diamante. Então, o irmão Moacir olhando para ela, bem nos olhos assim, bem apaixonado. Amém. Olha bem para ela, tá, irmão? E diga assim, Luísa, ele não está com a audição muito boa. Então, o neto, vem cá. O neto vai representar o avô, né? Luísa. Luísa, eu renovo os votos matrimoniais para pertencer a você toda a minha vida. Ser seu companheiro fiel, seu amigo, na dor e na alegria, na saúde e na doença, na fartura e na escassez. Quero poder transmitir coragem quando você desanimar, fé e esperança quando houver desesperança. Eu quero fazer você feliz, dedicando-lhe todo o meu amor e todo o meu respeito, todos os dias da minha vida. Para isso conto com a graça e com a misericórdia de Deus. Amém. Amém. Muito bem, seu Moacir, muito bem. Agora
Agora a irmã Luísa olhando para ele. Isso. Diga assim: Moacir, eu também renovo os votos matrimoniais para unir nossas vidas numa só vida, na alegria e na dor, nos bons momentos e nas horas difíceis. Quero compreender você cada dia melhor, amá-lo cada dia mais. Quero lhe transmitir ânimo, coragem na nossa caminhada, que vai continuar por muito tempo. Quero ser sua companheira de jornada, a amiga de todas as horas, a esposa fiel. Quero persistir no imenso desejo de fazê-lo feliz. Dedicando-lhe também todo o meu amor e respeito. Emocionada, né? Todos os dias da minha vida, para isso conto com a graça e a misericórdia de Deus. Que lindo, né? Agora a igreja, levante a mão em direção à família. Não é fácil. Eu tô lendo esses votos aí, e aí está escrito: na alegria, na dor, nos momentos difíceis e nos bons. Quantos momentos difíceis nesses 60 anos e quantos momentos bons, não é? É bom ficar lembrando só dos bons, não é isso? Porque Deus os sustentou até aqui, não é? Abençoou, o amor continua desde o primeiro dia, não é isso? E isso é um grande testemunho para os seus filhos, seus netos, para a comunidade. Um casal chegar aos 60 anos de casados, não é? Cabelinho branco, não é? Enxergando, porque ela não usa óculos, nem ele. Quer dizer, andando, com saúde. Isso é muito difícil. Mas vocês são um testemunho para toda a comunidade do amor e do cuidado de Deus. Amém? Por isso nós vamos orar. Amém. Glória a Deus. Estenda a mão. Em nome de Jesus, Pai. Sim. Em nome de Jesus, Pai. Entregamos e abençoamos esse casal, Senhor. A alegria deles é a nossa alegria, Pai. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por esse dia tão esperado, Pai. Pela festa de ontem maravilhosa, Senhor. Ó Pai, por toda a família presente, se alegrando junto com eles. Que lindo, que maravilha, Senhor. Só na Tua presença nós conseguimos isso, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que Tu confirme cada vez mais esses votos matrimoniais, Pai. Ó Deus, abençoando a vida da irmã Luísa, renovando sua saúde, sua memória, Pai, seu físico, sua parte espiritual, sua emocional, também do irmão Moacir, Senhor, que ele continue sendo esse varão abençoado, Pai, que ama, que protege a sua família, Senhor. Nós os abençoamos, renovando, Senhor, tantos anos ainda Tu queiras que eles vivam, Pai, e que abençoe também a sua geração, seus filhos, filhas, netos, quem sabe bisnetos, ó Deus. Tudo está diante de Ti, Senhor. Nós, como igreja do Senhor Jesus, os abençoamos e nos alegramos junto com essa família querida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Ah, sim. Com certeza. Um beijo. Ó, de frente, de frente. Ei!
Hoje foi culto. Deus abençoe. Parabéns. Nada. Amém. Muito obrigada. Obrigada pela vida. Tá bom? Amém. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Quem vai ler? Amém. Agora eu peço para colocar o convite que a igreja. Isso. Está dando para ler? Está dando para ler, gente? Até onde está dando para ler? Até o meio, não é isso? Mas eu vou ler para vocês, porque na semana passada eu estive aqui pela manhã e à noite, convidando a igreja para o dia 18 de agosto, sábado à noite, para a investidura do pastor Haroldo como pastor presidente da Igreja Nova Vida de Alcântara. A Igreja de Nova Vida em Alcântara tem a grande alegria de convidar a Vossa Excelência e digníssima família para o culto de investidura do pastor André dos Anjos Gomes, como presidente executivo da igreja, que será realizado no dia 18 de agosto, às 18 horas, no seu templo. Nesta ocasião, será reconhecida como pastora emérita da igreja a excelentíssima senhora pastora Dulce dos Anjos Gomes. A cerimônia será presidida pelo reverendíssimo doutor Tito Oscar Almeida Júnior, bispo sênior do Conselho das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Amém, igreja? Então, nós vamos estar aqui recebendo vários pastores da Nova Vida. Sendo num sábado, é mais fácil para eles participarem. Inicialmente seria no domingo pela manhã, mas depois nós mudamos para sábado, porque para o pastor sair da igreja no domingo é mais difícil. Então nós vamos estar aqui no sábado à noite, os pastores, os diáconos, os bispos e também você. Amém? Fazemos questão da igreja estar presente, com certeza. Deus os abençoe ricamente. Amém. Pastor Renato. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Deus é bom. Eu gostaria de saber se tem no nosso meio alguém que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez. Temos visitantes nessa manhã? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fica com a mãozinha levantada. Vocês estão convidados, ao final do culto, a tomar um cafezinho conosco, aqui em cima, numa sala anexo. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom, queridos. Queridos, a gente teve uma oportunidade de estar compartilhando com a igreja, ainda esse mês, uma palavra, no culto de quarta-feira, né, que falou sobre a vida de Mefibosete. Toda a história desse homem. E Deus, assim, falou tremendamente ao nosso coração que era necessário pregar um pouco mais sobre isso. São públicos diferentes, pessoas que de repente estiveram naquela quarta-feira, mas estão aqui também e vão receber nessa manhã. Porque tenho certeza que a essência, o que Deus quer fazer com a igreja nessa manhã, é muito mais do que eu penso, imagino. Eu tenho certeza que você vai ser alcançado nessa manhã. Você vai ser alcançado nessa manhã. Eu meditando, me preparando para essa mensagem, me veio o versículo que está lá em Isaías
Você não precisa abrir agora não, que não é o versículo tema. Em Isaías capítulo 53, no verso 4 e 5, diz que Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Uma vez que levantamos a nossa mão e confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos libertos. Mas o que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida? Insistimos em não tomar posse da nossa bênção. Insistimos em não tomar posse da cura de diversas situações que acontecem em nossa vida. E é por isso que eu gostaria de falar sobre Mefibosete. O tema da mensagem, o título, é Ele não desiste de você. Fala aí para o teu irmão, da direita, da esquerda, Ele não desiste de você. E eu convido a igreja a estar abrindo a tua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 9, no verso de 1 a 9. 2 Samuel, capítulo 9. Como é bom escutar esse barulhinho das folhas da Bíblia. Deus age no nosso meio. Quer escutar a voz de Deus? É isso aí que você está fazendo. A Bíblia é a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, que viesse a Davi. Respondeu-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas escrituras. Ó Deus, nos colocamos totalmente disponíveis a ti, para que tu venha falar conosco nessa manhã. Abrimos o nosso entendimento. Ó Deus, que a tua palavra seja algo marcante em nossa vida nessa manhã. E nós, ao final, Senhor, desse culto, podemos verdadeiramente tomar posse da nossa bênção, da nossa condição de filhos de Deus. Que possamos, Senhor, ao final dessa mensagem, tomar posse da herança do Senhor sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a história de Mefibosete, nós vemos nessa breve leitura que Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Então, aos seus 5 anos, aquele menino, a gente já podia visualizar ele numa descendência real.
porque afinal ele era filho de um príncipe, neto de um rei. Ele tinha toda uma história a se cumprir, toda uma situação a se cumprir a partir daquele momento. Tudo ia bem na vida de Mefibosete, mas algo aconteceu que mudou toda a história de sua vida, toda a trajetória que ele tinha determinado para a sua vida. Apesar da sua pouca idade, aos 5 anos, algo aconteceu. Eu te peço para você voltar um pouquinho no capítulo 4 de 2 Samuel. A partir do verso 1, diz assim: ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná, o outro Recabe, filho de Rimom, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Berotitas para Gitaim e ali tem morado até o dia de hoje. No verso 4, foi isso que aconteceu. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias de morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se a ela fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ou seja, aquela criança, na sua infância, aconteceu algo trágico na sua família. Notícia de morte veio sobre eles, de seu pai, de seu avô, e a sua ama, aquela pessoa que tomava conta de Mefibosete, com pressa de tirá-lo dali, porque temia ela que aquela situação se achegasse a Mefibosete. Aquela criança caiu e ficou aleijado. E aí eu começo a perguntar para mim mesmo: e os sonhos daquela criança? Toda criança nos dias de hoje, o menino principalmente quer jogar futebol, a menina quer brincar de panelinha, boneca, tem seus sonhos. E aquela criança que estava tudo indo bem com ela, aos seus 5 anos, mudou praticamente tudo. Tinha projeto, apesar da pouca idade, aquele jovem tinha projetos de vida, assim como eu, na minha idade, na idade de 5 anos, assim como você. Aqueles projetos foram interrompidos. Quem sabe Mefibosete tinha metas para se cumprir. Mas pastor, você está falando de uma criança? É, criança sim. Todos nós, quando crianças, sonhamos em alguma coisa. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser engenheiro. Eu quero ser doutor. Houve uma interrupção na história de vida de Mefibosete. Todo o futuro que aquele jovem tinha, naquele momento, foi interrompido. Como ficou aquele rapaz? Como ficou aquela criança? A sua história, a história de vida de Mefibosete, ia terminar daquele jeito? Aleijado? Os seus sonhos destruídos iam ficar daquela mesma forma? Os seus projetos de vida não mais seriam executados? Metas não alcançadas, futuro incerto? Pairava sobre Mefibosete todo um futuro incerto. Mefibosete, pode-se dizer assim, a partir do momento do acontecido na sua vida, ele passou a viver uma vida cercada de traumas. Você imagina você passar por uma situação dessa na sua infância? Eu gostaria que a igreja sempre fizesse um paralelo consigo mesmo, contigo, com a sua história de vida. Mefibosete, a partir dos seus 5 anos de idade, ele começou a viver com traumas. E eu procurando a definição de trauma. O trauma é justamente algo
uma interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo, o direcionamento da vida de uma pessoa, de forma que esta pessoa seja afastada por forças externas de seu projeto de vida. Quantos nós não passamos por traumas na nossa história de vida? Quantas situações nós já vivenciamos na nossa história de vida, e no qual o nosso trajeto, tudo aquilo que nós sonhamos, teve que mudar-se o rumo, por situações externas, situações que fogem ao nosso alcance. Mas eu gostaria de lembrar para os irmãos que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. A nossa confiança, ela deve estar em Deus, porque Deus é Senhor dos senhores. Ele conhece a nossa história, Ele conhece a tua história. Ele te formou desde o ventre da tua mãe. Ele te conhece e Ele não esquece de você. Mesmo nas tuas dificuldades, mesmo no teu dia a dia, na tua correria, na situação que você vivencia e que você pergunta: por que, Deus? Não pergunte por que, Deus, mas pergunte para que, Deus. E ao invés de reclamar, confie. Tão e simplesmente confie em Deus, porque Ele vai te permitir tão somente aquilo que você vai conseguir fazer e vivenciar. Nada além disso, porque Ele te conhece. Queridos, Mefibosete, eu posso enumerar 5 traumas, 5 tipos de traumas que ele vivenciou, e não é difícil de você imaginar. O primeiro trauma que aquele jovem teve sobre sua vida, trauma físico. Afinal de contas, aquela criança era normal, e numa queda ficou aleijado dos 2 pés. Queridos, Mefibosete tinha toda uma história para ser cumprida. Era a linhagem real. Ele ia ser guerreiro. Imagina, os pensamentos daquela criança: eu vou crescer, eu vou batalhar, eu vou defender Israel. Aquilo foi interrompido na vida dele. Por consequência, Mefibosete se frustrou. Se frustrou porque ele não conseguiria alcançar o seu sonho, alcançar a sua meta de uma vida real, entre aspas. Há dores horríveis, porque naquela época não tinha plano de saúde, não tinha hospitais de ponta. Da mesma forma como ele caiu e aleijado ficou, os ossos se calcificaram de tal forma que ele não conseguia andar direito. Foi interrompido o futuro daquela criança. Eu não sei se todos aqui já passaram por situação parecida, de ter um trauma físico, e daquilo que você pensava em fazer ser interrompido. Pode ser que você tenha vivenciado isso. Queridos, Mefibosete, ele passou por um outro trauma, um trauma familiar. Ele perdeu toda a sua família, queridos. Ele perdeu o seu pai, ele perdeu o seu avô na guerra. Ele se viu com 5 anos sem uma família. E isso me fez lembrar, queridos, uma experiência que eu mesmo vivi na minha família de origem. Eu perdi o meu pai com 10 anos de idade. Era o dobro da idade dessa criança. E é um período tão difícil, onde a tua cabeça praticamente vira. Você não consegue entender. Gerou um trauma, pastor? Gerou. Eu passei por um trauma aos 10 anos de idade. E se delongou por 2, 3, 4 anos, até eu conseguir entender aquilo. Aquela perda. Ficou tão somente pai, eu e minha irmã.
E o meu pai fazendo o papel de pai e mãe, e nós tentando se autoajudar. Gerou um trauma em nossa vida. E como obteve cura, pastor? Eu te falo, demorou. Por mais que eu tenha passado por cima daquela situação, tão somente quando eu aceitei Jesus Cristo, é que eu obtive cura daquele trauma. E mesmo porque Deus me colocou no meu coração a necessidade de levar Jesus para o meu pai. E eu consegui, com a graça de Deus, que o meu pai fosse salvo. E o trauma foi curado. Aquela criança, Mefibosete, ficou sozinho na vida. Foi levado por sua babá para um outro lugar. Mudou tudo. E agora? E agora? Como vai ser a vida dessa criança? Queridos, Mefibosete passou por um trauma emocional. Eu já enumerei trauma físico, o trauma familiar de perder a sua família. Mas Mefibosete passou por um trauma emocional. Se você voltar ao capítulo 9, no verso 8, preste atenção no que ele fala ao rei Davi, quando ele se achega ao rei Davi, e diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Cão morto. Ele já não era mais um jovem. Ele teve toda uma história de vida no lugar onde ele estava. E ao se chegar ao rei Davi, ele faz referência a ele mesmo como um cão morto. Como é que estava a autoestima desse rapaz, desse homem já formado? Tudo foi interrompido na sua vida. Seus sonhos, projetos, metas. E ele se define como cão morto, algo desprezível. Dores esse jovem passou, dores físicas, familiares, deixavam o emocional desse homem totalmente comprometido. Totalmente comprometido. Ah, queridos, isso me faz lembrar o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Quando Mefibosete se achega ao rei Davi, e o rei Davi, na realidade, ele está tipificando o rei Jesus. Em Mateus 11, 28, você não precisa abrir, diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não é difícil de você imaginar que Mefibosete, a história de sua vida, aquele momento, aquele homem estava cansado e sobrecarregado, porque tamanhas situações estavam acontecendo na sua vida. Tantos traumas que Mefibosete passou. Posso enumerar mais um: trauma social. Ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Está aí no versículo 5. Que cidade é essa? Que lugar é esse? Às vezes nós lemos as Escrituras e não nos prendemos aos pormenores. Mefibosete foi levado para uma chamada Lodebar. Uma cidade essa onde ficavam todos os excluídos da sociedade. Todos. Doentes, deficientes físicos, pessoas cegas, leprosas, ficavam lá separados. Não serviam para a sociedade. Todo aquele que era considerado imprestável ficava lá, recluso, não serve.
Queridos, quantos de nós na nossa história de vida, em algum momento, fomos esquecidos, fomos colocados em separado. E em separado ficamos. E em separado, recluso em algum lugar, sofremos. Nos distanciamos das pessoas que nós amamos. Aí você pode pensar e se perguntar, mas eu estou na igreja. Eu te falo, querido, mesmo na igreja, você pode estar recluso, afastado de tudo e de todos. E por isso a necessidade de nós estarmos envolvidos. Porque quando o pastor chega aqui e diz assim para você, procura um grupo de vida, ele está se lembrando de você. Na realidade, Deus está lembrando de você. E está falando assim para você, sai daí de onde você estás. E vem. E vem, porque eu não me esqueço de você. Esse jovem, ele ficou separado nessa cidade. Foi colocado ali para ser esquecido. Esquecido. Não ter relacionamento com ninguém. Imagina, ele tinha tudo. Tinha tudo. E agora ele não tem mais nada. Está esquecido. Um trauma social. Um trauma social na sua vida. Ninguém se lembrava mais de Mefibosete. Ninguém. Até que o rei Davi, ele se lembra da sua amizade, da amizade que ele tinha com Jonatas, e quer saber se existe alguém da linhagem de Jonatas, alguém da linhagem do rei Saul, para que ele pudesse abençoar. Então existia um servo que se chamava Ziba, e ele relata sobre a existência de Mefibosete. E aí o rei Davi, o que faz? Opa, vai lá e busca esse rapaz. Queridos, o rei Davi, ele tipifica Jesus Cristo. Ele te conhece e ele sabe da tua existência. Certa vez, eu ainda não estava nos caminhos do Senhor, e o rei Jesus se lembrou da minha existência e mandou me chamar naquele lugar onde eu estava. Quando o rei Jesus, ele te chama, você escuta. Você escuta e de maneira audível. O teu coração palpita. Eu lembro que quando eu fui chamado da cidade onde eu estava, Lodebar, entre aspas, porque eu estava lá para ser esquecido. Eu lembro que eu escutava louvores ao som, ao fundo, melhor dizendo, já era de manhãzinha. E mediante aqueles louvores, eu pude obter libertação e ir ao de encontro à minha casa. E ali foi o verdadeiro momento no qual todo o processo de libertação foi acontecer na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Ou mesmo, de onde eu estava, eu fui chamado por Deus. Deus se lembrou da minha situação. E o que o rei Davi fez é um paralelo com o que o Senhor Jesus faz com as nossas vidas. Mesmo nós sendo crentes, com a nossa situação hoje resolvida como cristão convicto, podemos estar presos em situações, presos e reclusos da sociedade. Mas o Senhor Jesus, Ele te chama a todo momento, a todo instante. Sai de onde você está e vem à minha presença, porque eu quero te curar. Eu quero transformar a tua vida.
Eu quero mudar a tua história. Eu quero te dar uma nova chance. Eu quero consertar o rumo da tua vida. Eu quero te colocar no prumo. Sabe quantas vezes nós tropeçamos porque queremos fazer da maneira como nós entendemos que deve ser, e aí tropeçamos e caímos e ficamos aleijados. Se é que a igreja entende o que o Espírito está te falando nessa hora, e ficamos aleijados e somos colocados reclusos de tudo e de todos, porque nós mesmos cultivamos dentro de nós um trauma, e não tomamos posse das promessas que Deus tem para nós, porque está registrado, e através de Jesus Cristo nós somos libertos de toda e qualquer enfermidade física e emocional. Mas nós estamos sujeitos a isso, e em todo momento, em toda a nossa vida, nós precisamos ser ministrados, para podermos ser curados de determinados traumas em nossas vidas, determinadas situações. Queridos, Mefibosete passou por mais um trauma, o trauma espiritual. Trauma espiritual. Ele perdeu tudo, perdeu família, ficou escravo da situação que vivia. Quantos de nós não ficamos escravos de situações que vivenciamos ao longo da nossa existência? Situações essas que através de Jesus Cristo, Ele já nos libertou, mas que por um motivo ou outro, nós não tomamos posse. Queridos, nós temos uma herança. Nós temos uma herança que se chama Jesus Cristo. A nossa esperança, ela nunca morre. A nossa esperança, ela é viva. E ela se renova dia após dia, minuto a minuto. Quantos crentes estão em consultórios, procurando tratamento para a depressão, porque não conseguem se resolver. Aliás, não vão conseguir se resolver. Pelos seus esforços você não vai conseguir, mas através de Jesus Cristo, dos médicos, você vai obter cura, porque Ele mesmo vai te chamar de onde você está. Sabe, o médico terreno, ele sim pode te consultar, ele pode ser usado por Deus para te dar a cura que você precisa, necessita, os medicamentos, mas a tua confiança tem que estar em Jesus Cristo, porque é Ele que vai te dar a cura, é Ele que vai mudar o rumo da tua vida, te transformar, te dar uma nova oportunidade. Queridos, existia fé em Mefibosete, de mudança. Existia fé naquele homem? Acredito que não. Tamanha era a dificuldade daquele homem. Creio eu que ele nem tinha mais memórias de toda a sua existência. Afinal de contas, com 5 anos, ele foi recluso. Ele foi totalmente colocado à parte da sua sociedade. Será que ele lembrava da sua história? Que seu pai era um guerreiro? Que seu avô era um rei? Ah, queridos, muitos homens e mulheres passam por situações, traumas espirituais, ao longo de sua existência, e que andam no nosso meio sem fé, andam no nosso meio capengando. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu estou falando com a igreja.
Vida e vida em abundância. E quantos de nós passamos a nossa existência capengando, e tropeçando, e caindo, porque tem um trauma espiritual, algo que somente você e Deus sabe. E é necessário, queridos, nós escutarmos o Rei Jesus, quando Ele te chama: vem aqui, meu servo, eu quero tratar contigo. Você pode se perguntar assim: pastor, que trauma espiritual é esse? Eu vou te falar um. Sabe aquela pessoa que você não perdoa? Porque isso, porque aquilo. Queridos, o perdão é perder. No exato instante que você declara o teu perdão, você perde para o mundo e ganha para Deus. Você é liberto totalmente de um peso que está sobre as suas costas. E eu me lembro, sabe, como se fosse hoje, pastora Dulce, uma pregação que a senhora trouxe sobre falta de perdão. Sabe, queridos, a falta de perdão, você está carregando nas suas costas um defunto. Ah, eu não perdoo porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo outro. Isso é um trauma que está sobre a tua vida. Jesus Cristo quer te libertar dessa situação, quer mudar o rumo da tua vida, quer mudar a tua trajetória, a tua história. Só depende de você. Pastor, eu não consigo perdoar. Abre a tua boca e libera o perdão, mesmo sem vontade. O meu marido fez isso, a minha esposa fez aquilo. Perdoa. Mefibosete, ele foi restaurado. Mefibosete, ele foi até o rei, como ele estava. Será que ele estava com trajes reais? Qual era a vestimenta daquele homem? Não é difícil de imaginar que ele estava um trapo, mas ele foi à presença do rei. Mefibosete reconheceu o seu estado de calamidade. Ah, quantos crentes vivem em estado de calamidade. De repente você está aqui nessa manhã e ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo. E se você está aqui nessa manhã, é porque o Senhor Jesus Cristo, Ele te lembrou. Ele lembrou de você. E Ele te chamou e Ele te convidou para estar aqui. Ele lembrou de você. Quantos de nós vivemos em estados de calamidade? Temos uma mesa posta pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Rei, para que possamos sentar à mesa, e não sentamos à mesa do Rei, porque vivemos em estados de calamidade. Mefibosete, ele chegou à presença do rei com temor e tremor. Ele escutou falar: o rei quer te ver. Ele pensou duas vezes? Ah, querido, não pensou não. Ele se importou com quem estava à sua direita, com quem estava à sua esquerda, da sua condição? Não. Ele foi à presença do rei. Ele foi sentar à mesa do rei, porque é isso que o rei Davi fez com ele. O rei Davi o abençoa naquele exato instante. Ele restitui para aquele homem tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi tirado, e isso tudo por amor a Jonatas. Queridos, assim Deus faz conosco. Assim Deus faz conosco. Não adianta o diabo querer nos tirar a bênção, nos roubar bens materiais. Deus restitui, mediante a nossa atitude de entrega, de obediência à palavra de Deus, de sujeição às Escrituras.
Porque só Deus pode mudar a história da nossa vida. Só Deus pode mudar o rumo para onde nós estamos indo. Pau que nasce torto, morre torto, já dizia o escritor, aquele. Mas Jesus Cristo pode mudar, pode transformar a tua vida. Ah, queridos, Mefibosete foi alcançado pelo rei. Na presença do rei, ele se achegou. Ele reconheceu que precisava de ajuda. Quantos de nós precisamos de ajuda? Eu preciso de ajuda. Eu não sou um super crente. Eu preciso de ajuda. Quantos de nós precisamos de ajuda? O aleijado, o mendigo, o esquecido, Deus se lembrou dele. Deus se lembrou. Ah, queridos, Deus não se esquece de você. Ele nunca esqueceu de você. Ele alcançou Mefibosete e o salvou. Quem sabe nessa manhã você está aqui e ainda não tem esse Jesus Cristo que nós estamos pregando, e Deus quer te salvar nessa manhã. Ou mesmo você que está aqui nessa manhã e já teve a oportunidade de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, mas que necessita ser curado de traumas e situações que você vivenciou ou vivencia na sua vida. Quantos de nós chegam até os gabinetes chorando, pastor, por que isso? Pastor, por que aquilo? E naquele instante ali você é curado das tuas emoções, Deus te dá uma direção. Queridos, Deus quer mudar a tua história de vida nessa manhã. Mesmo você que já foi chamado pelo Senhor Jesus e foi retirado dessa cidade onde se chama Lodebar e está em Jerusalém, será que você está comendo à mesa do rei? Porque é isso que Jesus Cristo quer fazer contigo nessa manhã. Ele te chama para comer à mesa do rei. E não somente você, mas toda a tua descendência, toda a tua família, porque a partir de você, Deus vai mudar a história da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Eu já estou acabando. Eu pediria até para os músicos se posicionarem. Sabe, queridos, na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, verso 22, você tão somente anota, não precisa abrir. A palavra diz assim: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Trazei a melhor roupa, vestiu, ponde um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. Sabe, nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho se cumpriu lá com Mefibosete. É a graça do Senhor aparecendo mediante a lei. Se cumpriu na vida daquele homem, porque Deus se lembrou da história de vida de Mefibosete e trouxe salvação para ele, mudança de vida. Jesus, ele não veio para os sãos, para aqueles que se autodenominam, estou curado. Ele veio para os doentes, doentes de alma, não somente doentes físicos, mas doentes de alma. E Jesus Cristo, Ele quer curar a tua alma nessa manhã. Ele quer tirar toda a dor que ainda existe dentro do teu coração. Sabe aquele casamento que se fracassou? E você até o dia de hoje sofre por causa disso? Jesus Cristo quer te curar nessa manhã.
Sabe o teu filho que saiu de casa e ainda não mais voltou? Ele quer mudar a história da tua vida, quer mudar a história do teu filho, porque ele se lembra da tua história. Sabe, queridos, você que perdeu o seu emprego e não sabe por quê, eu já te adianto, você perdeu o seu emprego porque é permissão de Deus. E isso gerou um trauma dentro do teu coração, de você não poder mais cuidar da sua família, de trazer a provisão para o teu lar. Eu te lembro, o justo viverá pela fé. Em momento nenhum você vai passar fome, porque Deus cuida de você. Mas Deus lembra-se da sua história e quer curar o trauma que está dentro do seu coração, de você pensar que não presta para mais nada, que você está convencido. Deus quer mudar a história da tua vida nessa manhã. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E em meio ao louvor que nós estaremos entoando, se assim você quiser, se assim você escutar o chamado de Deus na tua vida, crente ou não, mas quer mudança de vida, quer mudança na tua história, você sai do teu lugar e venha receber a oração de fé. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece. Aleluia. O seu interior também. Ele te conhece. Quantas vezes você caiu, Quantas vezes? tentando acertar, Mas Jesus Cristo te levanta nessa manhã. mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Quantas marcas carregamos em nossas vidas? Quantas marcas você carrega na tua vida? Marcas essas que só vão ser limpas mediante o toque do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que agiu com mão poderosa sobre Mefibosete, Ele quer agir sobre a tua vida nessa manhã. Ele quer agir sobre a tua vida nessa manhã. Deus não se esqueceu de Mefibosete, como também não esqueceu de cada um dos que estão aqui na frente, como também não esqueceu de você que ainda está no seu lugar, porque Deus está falando contigo nessa manhã. Queridos, o que te prende nessa cadeira? Deus quer te libertar nessa manhã, quer curar os teus traumas. Ele te conhece, Ele te conhece. Não importa quem você é, Não importa, não importa o que você não importa o que você fez, Jesus conhece. Jesus conhece a tua história. Eu também. Aleluia. Quantas vezes você caiu, Quantas vezes você caiu, tentando mas Jesus Cristo conhece a tua história. Aleluia. mas a tristeza e o desespero te Aleluia. fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Isso, Deus. Ele apaga o Ele apaga o teu passado. e não desiste. Ele não desiste de você. Aleluia. Aleluia. Ele não desiste
queridos. Deus está fazendo uma obra maravilhosa nessa manhã. Deus está trazendo cura, restauração. Ele está escrevendo uma nova vida, uma nova história, mudança de rumo. Deus está estabelecendo um projeto de vida. Projeto de vida sobre a tua vida, sobre a tua descendência. Aleluia, aleluia. Ó Deus, nós queremos, Senhor, abençoar os teus filhos nessa manhã. Esses, ó Deus, que vieram aqui da frente, que escutaram do teu chamado, saíram de Lodebar, saíram de onde estavam e vieram à tua presença, e na mesa do Rei estão aqui. Aleluia! Ó Deus, restitui, restaura, cura, transforma. Escreve uma nova história. Aleluia. Você está recebendo nessa manhã algo precioso, algo precioso. Nunca mais perca essa presença que está sendo liberada sobre a tua vida. Porque Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Não permita que o diabo extirpe de ti essa vida que Ele declarou sobre você nessa manhã. Aleluia. Eu tenho certeza que pessoas aqui no nosso meio vieram aqui pela primeira vez. Levanta bem alto a tua mão. Bem alto a tua mão. Se você quer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo na sua vida, levanta bem alto. De repente você está aqui e ficou afastado dos caminhos do Senhor. Deus está te salvando nessa manhã. Deus está te salvando nessa manhã. Aleluia. Temos aqui duas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês que estão aqui pela primeira vez e que querem receber o Senhor Jesus Cristo, vem até aqui pertinho. Vocês que estão voltando para Jesus também, vem para cá. Aleluia, mais uma reconciliação. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Aleluia! Eu vou fazer uma oração e vocês repetem comigo em alto e bom som essa oração, e a igreja vai estar os acompanhando nessa confissão de fé. Fala assim comigo: aleluia! Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa todos os meus pecados. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida. Ó Deus, que Tu seja o meu Deus e eu, meu Deus,
seja o teu povo. Ó Deus, muito obrigado, meu Pai, pela tua graça, pela salvação que tu já colocaste em nossos corações nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, e assim, meu Deus, como tu fizeste com o Mefibosete, ó Deus, faz conosco também. Escreve, ó Deus, o nosso nome, o nome de cada um aqui no teu livro. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. Aleluia! Olha para lá, a família de vocês. Aleluia! Um amor tão grande assim, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ah, queridos, Deus é maravilhoso. Ainda nesse clima de festa, de presença de Deus, eu pediria para a igreja levantar as tuas mãos. Vamos fazer uma oração pela irmã Orlandina, para uma vizinha da irmã Orlandina. É uma senhora de idade avançada que está com mal de Alzheimer e que desapareceu na tarde de ontem, no bairro do Amendoeira. Nós cremos no Deus do impossível, amém, irmãos? Vamos impor as nossas mãos. O Amendoeira fica para onde? Para lá? Então direciona as tuas mãos para lá. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir, ó Deus, nessa hora, sobre essa vizinha, ó Deus, da irmã Orlandina, meu Deus, a dona Eni Lourenço. Ó Deus, tu és o Deus que pode fazer o milagre acontecer, e nós estamos declarando nessa hora que a tua filha, Senhor, ela já foi encontrada. Ó Deus, envia, meu Deus, pessoas que vá de encontro, Senhor, a essa irmã, e que dê a direção certa para ela voltar para a sua casa, para voltar para seus familiares. Nós oramos com fé, já entregando essa situação em tuas mãos e declarando que essa irmã, ela já foi encontrada e sã e salva vai voltar para a sua casa. Oramos com fé e já te agradecendo em nome de Jesus Cristo, e todo aquele que crê diga amém e amém. Levanta as tuas mãos, vamos fazer uma oração para nos despedir. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, te agradecemos, ó Deus, por tudo que tu fizeste nessa manhã. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Ó Deus, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, livra-nos de todo mal, uma semana de vitória, Senhor. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um que estará saindo daqui a pouco da igreja. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Oh Pai, que possamos chegar em nossa casa e encontrá-la melhor do que nós deixamos. Meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, e todo aquele que crê diga amém e amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vão em paz. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.